Sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo de 2026. E as coisas do São Paulo não andam nada bem. A forma que terminou 2025, 2026 continua pior. O São Paulo envolvido em escândalos. Não o São Paulo, a instituição, e sim quem representam. Vamos lá, o nosso vídeo de hoje eu já peço licença a todos, vocês que ficaram comigo em 2025. Quero agradecer a todos e fica comigo em 2026 ajudando o nosso canal para que nós bata a meta de 1000 inscritos em breve aqui no canal. Deixa o likezão e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Tricolor Paulista. Vamos à matéria de hoje, a matéria do UOL. Vamos lá, o UOL, no dia 6/1 de 2026, dos repórteres Pedro Lopes e Danilo Lavier, a polícia investiga 1,5 milhão de dinheiro recebido por Casares. O relatório de análise financeira, COAF, pela qual o UOL teve acesso, mostra que o presidente do São Paulo recebeu 1,5 milhão em depósitos em dinheiro na sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Essas foram as transações pela qual levou Casares a uma investigação policial. E o que é o COAF? O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ele é o guardião dos dinheiros dentro das agências bancárias. O COAF ele é o fiscalizador para não existir, para que não tenha a tal lavagem de dinheiro. Então, por isso que o COAF ele fiscaliza o órgão bancário para que não tenha nenhuma transação ilícita. E vamos lá. Foi sacado de forma fracionada e 12 depósitos em um único dia de 49 mil. O limite do COAF, galera, explicando aqui para vocês, o limite que o COAF é acionado é de 50 mil reais. 50 mil reais já dá um sinal de alerta vermelho. 49 mil, o que acontece? Existe um dispositivo no COAF chamado Smurf. E esse tal de Smurf é o que o COAF aplica nas pessoas que faz essas transações duvidosas. Não estou dizendo aqui nem acusando ninguém, eu estou apenas trazendo a reportagem que foi do UOL, dos repórteres, como eu falei, Pedro Lopes e Danilo Lavier, e também as fontes do COAF. COAF é um órgão fiscalizador do governo federal, então provavelmente o Casares vai ser sim investigado pela Polícia Federal, porque são dinheiros que duvidosos que o COAF, que o próprio banco do Casares, a agência do Casares, chegou e pediu para investigar. Fez 12 saques, menos do valor que fracionados ali, menos do valor que o COAF exige ali para dar o alerta vermelho, mas o banco houve dúvida. Ei, investiga esse nosso cliente, porque tem muita transação no mesmo dia. Investigue, COAF, o nosso cliente. Aí foi o que o COAF fez. E vamos lá, dá início aí. A investigação aponta ainda que foram sacados no São Paulo entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. Novembro de 2025, valor de 11 milhões de reais em espécie, dividido em 35 saques. Esse valor de 11 milhões, segundo informações, não está atrelado na investigação do Casares. A investigação que aponta o Casares é de 1,5 milhão. Mas segundo o próprio Casares, o seu advogado, que esse dinheiro foi dinheiro de premiação, foi dinheiro que ele teve e tal. Já deram 1001 desculpas, galera? Mas ainda o Casares, para se livrar disso daí, ele vai ter que se
apontar de onde veio essa espécie de dinheiro. Se o dinheiro é lícito, como ele falou que o dinheiro é lícito, é só ele apresentar no COAF, na Receita Federal, seu imposto de renda sobre esse dinheiro que entrou. Se não apresentar, algo de errado tem. Isso eu não estou acusando, é um achismo meu. Não estou acusando ninguém, que eu não estou aqui para servir de juízo de valor. Mas a situação do Casares é bastante delicada. E o Casares, se tivesse o mínimo de dignidade, ele pedia a renúncia do cargo. Porque é cansativo para nós torcedores tá vendo o São Paulo envolvido nessa situação delicadíssima. Cansativo, desgastante. A gente era para ter um vídeo aqui falando de futebol, falando de contratações, falando de outras coisas, mas a gente tem que vir aqui no nosso vídeo para falar de coisas erradas que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube. O esquema lá do camarote, que os próprios áudios já diz tudo. O São Paulo caiu em 2 transfer-ban no mesmo ano, em 2025. E essa gestão nada faz, a gestão cada dia mais vem se desgastando o torcedor. Precisa urgentemente que Casares se afaste do cargo de presidente. Não dá mais ter o Júlio Casares como presidente do São Paulo. É muito desgastante para nós torcedor. Ontem teve a reunião lá do Conselho Consultivo, não adiantou em nada, os cara apenas pegou e orientou o Casares, que continua no cargo, não vê nada de ilícito no caso do camarote, que até então não tinha estourado essa bomba, mas eles não quis colocar em pauta. Somente um lá, o José Carlos Ferreira Alves, que foi contra a continuação do Casares. Vamos aos nomes dos que foram a favor do Casares. Otenhares, Carlos Miguel Aidar, Marcelo Pulpo, Ives Gandra, Leco, José Eduardo Mesquita Pimenta, Paulo Amaral Vasconcelos e o próprio Casares. Esses foram os protagonistas para que Casares continue no cargo de presidente do São Paulo Futebol Clube. Para eles não basta. Aí ontem torcedores deram tapa no carro do Casares, do Leco e tudo mais, que o Leco também estava presente nessa reunião. O Leco sem caneco, que eu esqueci de falar o nome dele. Agora, é bonito para um presidente de um clube tão glorioso que nem o São Paulo viver por causa do seu ego, não pedir renúncia, de ficar vivendo durante 2026, tudo isso, tomando tapa no carro. A vida é sua, Casares, não vai ser nada boa de agora para frente. Mesmo tu provando 1001 coisas, vai ser difícil você se manter no cargo. Por isso que eu falo, peça a renúncia do cargo, que é a melhor coisa que você faz. E ainda dando ainda atenção ainda um pouco mais, vou mostrar um react, um vídeo do SBT que mostrou um pouco sobre Júlio Casares. E a Polícia Civil investiga o recebimento de R$1,5 milhão pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares. O inquérito foi instaurado depois de análises de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Mais um grande clube brasileiro protagonista no noticiário policial. Depois de uma investigação sobre o contrato de patrocínio no Corinthians, que culminou com o impeachment do ex-presidente Augusto Melo, agora o atual presidente do São Paulo, Júlio Casares, é quem se torna alvo. Relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontam uma série de movimentações atípicas nas contas do mandatário são paulino. As informações foram obtidas em primeira mão pelo portal UOL e confirmadas pelo jornalismo do SBT. Ao todo, R$1,5 milhão em depósitos fracionados foram destinados a contas bancárias do presidente do São Paulo entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Os valores foram todos depositados em espécie, o que dificulta a busca pela origem do dinheiro. Além disso, outra irregularidade financeira encontrada foi em relação a 35 saques em dinheiro realizados das contas do clube, totalizando R$11 milhões entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. O presidente Júlio Casares, representado pelos seus advogados, disse que todas as movimentações possuem origem lícita e legítima,
com lastro compatível com a evolução de sua capacidade financeira. Ele prometeu também detalhar e esclarecer tudo no curso das investigações. Fora Casares e sua corja, e um desenho que mostra o presidente do São Paulo correndo, acompanhado por ratazanas. Este muro está localizado bem em frente ao estádio do Morumbis e deixa claro que a paciência do torcedor são paulino acabou. Outros desenhos espalhados por muros próximos à Casa Tricolor remetem à explosão da dívida na gestão Casares e como outros dirigentes também supostamente se beneficiaram. A comercialização irregular de camarotes em shows realizados no Morumbis continua sendo investigada. Nesta terça-feira, o Conselho Consultivo do São Paulo, composto por notáveis conselheiros do clube, além do próprio presidente, se reuniu às pressas e divulgou o parecer favorável à continuação do processo sobre os depósitos na conta de Casares, sem iniciar, pelo menos por enquanto, um movimento pelo impeachment. A renúncia do presidente também não foi recomendada. Já a oposição não tem dúvidas sobre o que deve acontecer. Nós, conselheiros, não achamos normal o São Paulo virar o time do calote, o time que não paga um jogador. Então, por esse e tantos outros motivos, como eu disse aqui, nós entendemos que não há mais espaço para essa gestão. É isso aí, galera. Esse vídeo, peço a você, torcedor, que tire as suas próprias conclusões sobre esse vídeo que eu mostrei aqui do SBT para vocês e tire as suas próprias conclusões. Em pleno século XXI, o São Paulo envolvido nesses escândalos gravíssimos aí que a gente está acompanhando em todas as mídias, né, comum, como a alternativa e outras mídias também. E a gente, né, em pleno século XXI, tendo que ver isso no São Paulo. Imagina na época em que nós, torcedores, não tínhamos acesso à internet, acesso a uma mídia alternativa como temos hoje. E imagina como que não era no passado. As coisas iam para debaixo do tapete, provavelmente. É isso aí, Nação Tricolor. Eu já peço licença a você, se inscreve no canal, deixa o likezão. E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E vamos para cima defender o São Paulo Futebol Clube. Essa é a meta do canal Alessandro Esporte e o canal dos meus parceiros. Um grande abraço e vamos São Paulo!